Eu estava jantando com a minha família, ou pelo menos, com as pessoas que eu costumava chamar de família. Era uma noite de quinta-feira, daquelas que a chuva bate fina na janela e o frio entra pelos ossos, lembrando a gente da idade que tem. O cheiro de frango com molho pardo, que minha filha Valéria tinha preparado, enchia a casa. A minha casa. Aquela casa onde vivi com meu falecido marido, Heitor, por 42 anos. A casa onde cada tijolo tinha uma história, onde criei meus filhos, onde curei joelhos ralados com beijos, e onde passei noites em claro rezando para febres baixarem. As paredes cor de terracota, que eu mesma pintei quando minhas mãos ainda não tremiam e minhas costas não doíam, pareciam me observar em silêncio. Elas sabiam a verdade. Elas sabiam quem era a dona, mas naquela noite, sentada à minha própria mesa, eu me sentia uma intrusa, uma visita indesejada que não sabe a hora de ir embora. Sebastião, meu genro, estava sentado na cabeceira, o lugar de honra, o lugar onde Heitor se sentava todas as noites, com a coluna ereta e o sorriso cansado do trabalho, para partir o pão e agradecer a Deus pela comida. Agora, aquele lugar sagrado pertencia a um homem que usava camisas de marca, compradas com o dinheiro do meu aluguel, enquanto eu remendava roupas de 10 anos atrás. Ele se espalhava na cadeira como um rei em seu trono, dono de um império que não construiu. Eu ocupava uma cadeira na ponta, perto da porta da cozinha, espremida, como se fosse a empregada esperando ordens para retirar os pratos sujos. Meus netos, Mateus de 12 anos e Regina de 9, estavam com os rostos iluminados pela luz azul fantasmagórica dos celulares. Nem sequer levantaram os olhos quando me sentei. Para eles, a avó era apenas parte da mobília, um objeto antigo, fora de moda, que estava ali ocupando espaço e atrapalhando o sinal do Wi-Fi. Valéria, minha filha caçula, servia o jantar. Ela parecia exausta, tinha olheiras profundas e o cabelo preso num coque desleixado, como se tivesse desistido de se arrumar. Ela colocou a travessa fumegante na mesa com um suspiro pesado, evitando meu olhar. Sebastião nem agradeceu. Ele estava ocupado demais, se servindo dos melhores pedaços de frango, empilhando comida no prato, como se o mundo fosse acabar amanhã. Eu peguei meu prato. Minha mão tremia um pouco. A idade traz essas fraquezas que a gente tenta esconder, mas que os outros notam com desprezo. Coloquei uma porção pequena de arroz e um pouco de molho. Eu estava com fome. Havia passado o dia inteiro organizando os armários do corredor, uma tarefa que Valéria disse que alguém precisava fazer. E esse alguém, claro, sempre sobrava para mim. Comecei a comer em silêncio. O único som na sala era o tilintar agressivo dos talheres de Sebastião e o som irritante dos vídeos curtos nos celulares das crianças. Está bom, filha, eu disse baixinho, tentando quebrar o gelo, tentando ser gentil, tentando ser mãe. Valéria apenas assentiu, sem me olhar nos olhos. Ela estava tensa, os ombros encolhidos, como se esperasse uma explosão a qualquer momento. E a explosão veio, mas não como eu esperava. Não com um grito, mas com uma crueldade fria que cortou mais fundo que qualquer faca. Eu terminei minha pequena porção. Ainda sentia um vazio no estômago, aquela fome antiga, de quem trabalhou muito e comeu pouco a vida toda. Hesitei, olhei para a travessa. Ainda tinha bastante comida. Estendi a mão devagar, com cuidado, para pegar mais um pouco de molho, apenas para umedecer o arroz seco que restava no meu prato. Foi quando Sebastião soltou os talheres no prato com um barulho seco, metálico. Ele parou de mastigar. Ele olhou para mim. Não, ele olhou através de mim, com aquele olhar de desprezo e nojo que ele vinha aperfeiçoando nos últimos 5 anos, desde que meu marido faleceu, e eu, na minha dor e solidão, cometi o erro fatal de deixá-los morar comigo temporariamente. Ele limpou a boca com o guardanapo de tecido, aquele que eu bordei à mão para o meu enxoval de casamento, ponto por ponto, e disse em voz alta, clara, para que todos ouvissem: será que essa velha inútil vai comer tudo de novo? O tempo parou. O garfo congelou na minha mão, a meio caminho da travessa. O ar saiu dos meus pulmões como se eu tivesse levado um soco. Olhei ao redor da mesa, desesperada, esperando defesa, esperando indignação, esperando que alguém dissesse: como você ousa falar assim com a dona desta casa?
Como você ousa falar assim com a minha mãe? Mas o que eu vi me quebrou mais do que as palavras dele. Mateus, meu neto, soltou uma risadinha abafada, sem tirar os olhos da tela do celular. Regina cobriu a boca, achando graça, como se fosse uma piada de desenho animado. E Valéria, minha filha Valéria, que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu protegi de todos os monstros debaixo da cama. Valéria baixou a cabeça. Ela olhou para o prato e não disse nada, absolutamente nada. O silêncio dela foi a validação dele. O silêncio dela foi a minha sentença. Sebastião riu mais alto, satisfeito com a plateia, satisfeito com o poder que exercia naquela mesa. Ele se recostou na cadeira, no lugar sagrado do meu marido, e continuou, com a boca cheia. É brincadeira, sogra, não faz essa cara de enterro. Mas é que a senhora repete e depois fica reclamando que o remédio de estômago está caro. A gente tem que economizar, né? Os tempos estão difíceis. Economizar. Ele falava em economizar enquanto usava um relógio no pulso que custava 3 vezes o valor da minha aposentadoria. Ele falava em economizar enquanto comia a comida comprada com o aluguel dos meus imóveis, o dinheiro que deveria ser para o meu conforto na velhice. Minha garganta ardia. Não pelo tempero, mas pelas palavras que eu queria gritar e que ficaram presas, sufocadas na minha alma. Eu queria gritar que aquela mesa era minha, que aquela comida era minha, que o teto sobre a cabeça dele era meu, que a dignidade que ele estava cuspindo no chão era minha. Mas eu não gritei. Aprendi, ao longo de 70 anos de lutas silenciosas, que quem grita perde a razão. E eu tinha toda a razão do mundo. E quem tem a razão não precisa de barulho, precisa de estratégia. Lentamente, pousei o garfo no prato. Fiz questão de não fazer nenhum barulho, peguei o guardanapo de linho e limpei os cantos da boca, com a calma de quem não tem pressa, de quem já viu tempestades piores. Levantei-me, as pernas doíam, o reumatismo castigava os joelhos, mas mantive a coluna ereta, a mesma postura que minha mãe me ensinou quando éramos pobres e a única coisa que tínhamos para jantar era a nossa honra. Com licença, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas firme. Não tremeu, não deixei transparecer a dor. Ninguém respondeu. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém pediu desculpas. Ninguém se importou se eu ia dormir com fome. Virei as costas e caminhei em direção à escada. Enquanto subia, degrau por degrau, ouvi o som que marcou o fim da minha vida, como a velha inútil. Eles voltaram a comer e a conversar. As risadas voltaram, os talheres voltaram a bater, como se eu fosse um inseto incômodo que tivesse sido enxotado da sala e a vida pudesse seguir normal. Ouvi a voz de Sebastião dizer abafada. Ela ficou ofendida. Velho é tudo sensível mesmo, faz drama por tudo. Cheguei ao meu quarto, o quarto que antes era de costura, o menor da casa, apertado, úmido, para onde me mudei voluntariamente para dar a suíte principal para Valéria e Sebastião terem mais conforto e privacidade. Que ironia! Fechei a porta, girei a chave. O clique da fechadura soou como um tiro. Sentei-me na cama estreita que rangia a cada movimento. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz amarelada do poste da rua que entrava pela janela sem cortina. E ali, na escuridão, com o sabor amargo da humilhação na boca, algo dentro de mim mudou. Algo quebrou, sim, mas para dar lugar a algo muito mais duro. Durante 5 anos, eu fui a mulher que aceitava tudo. A mulher que tinha medo de ficar sozinha. A mulher que achava que família era sagrada, mesmo quando a família te tratava como lixo. Eu fui a mulher que dava tudo sem pedir nada em troca. A que cozinhava para 20 pessoas aos domingos e comia sobras na pia. A que cuidava de netos doentes para os pais viajarem. A que emprestava dinheiro sem pedir recibo porque entre família não precisa de papel. Mas, enquanto as lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enrugado, eu percebi uma coisa. Aquele choro não era de tristeza, era de despedida. Eu estava me despedindo da Sofia boba, da Sofia que aguentava piadinhas, da Sofia que pedia desculpas por ocupar espaço no mundo, da Sofia que achava que amor se comprava com sacrifício. Chega, sussurrei para o quarto vazio. Minha voz soou estranha, forte.
Já chega. Levantei-me e fui até a minha bolsa velha de couro, aquela que estava no canto e que Mateus tinha chamado de bolsa de mendigo na semana passada, rindo com os amigos. Tirei de lá meu celular, um modelo antigo, com a tela trincada. Minhas mãos pararam de tremer, meus olhos secaram. Disquei um número que eu sabia de cor, mas que não ligava há muito tempo. O número de um homem que sabia todos os meus segredos, todos os números reais da minha vida, tudo aquilo que Sebastião e Valéria nem sonhavam em seus piores pesadelos. Chamou uma vez, duas, três. Alô? Uma voz grave, rouca de sono, mas profissional, atendeu. Sofia? Aconteceu alguma coisa? É tarde. Era o Dr. Maurício Salazar, meu advogado, o homem que redigiu o testamento do meu marido e que guardava as chaves do meu verdadeiro império. Respirei fundo. Olhei para minhas mãos calejadas, mãos que construíram patrimônio, não mãos de uma velha inútil. Maurício, eu disse, e minha voz soou fria como o aço de uma lâmina recém-afiada. Eu preciso que você me receba amanhã, à primeira hora. Claro, Sofia. No escritório. Aconteceu algo grave? Sim. E Maurício? Fiz uma pausa, sentindo o peso da decisão. Traga tudo. Traga tudo. Traga tudo. Traga tudo. As escrituras, os extratos bancários, os contratos de aluguel, as promissórias assinadas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele conhecia minha história. Ele sabia o quanto eu vinha protegendo minha família, o quanto eu vinha escondendo a verdade para não causar conflitos, o quanto eu suportava em nome da paz. Você tem certeza? Ele perguntou, com um tom de aviso sério. Uma vez que abrirmos essa caixa, Sofia, não tem volta. A guerra vai começar. Olhei para a porta fechada do meu quarto, lá embaixo, ouvi Sebastião rindo alto, uma gargalhada cheia de escárnio, provavelmente assistindo a um filme na minha televisão de 60 polegadas, bebendo a minha cerveja. Senti uma calma estranha me invadir, a calma de quem já perdeu tudo o que tinha a perder, e agora só restava ganhar. Tenho certeza absoluta, respondi. Eles queriam a velha inútil? Pois amanhã. Eles vão conhecer a dona da casa. Desliguei o telefone. Lá fora, a chuva continuava a cair, lavando as ruas. Aqui dentro, a tempestade estava apenas começando. Eles achavam que eu estava dormindo, chorando, derrotada. Mal sabiam eles que, enquanto dormiam sob o meu teto, eu estava afiando a guilhotina. E amanhã a cabeça de alguém iria rolar. Se você já sentiu na pele a ingratidão de quem você mais ajudou, se você sabe o que é ser tratada como um peso por quem deveria te carregar no colo, deixe um like aqui embaixo. Quero saber que não estou sozinha nessa batalha. E continue comigo, porque o que aconteceu na manhã seguinte, nem eu poderia ter previsto. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não dormi. Fiquei deitada naquela cama estreita, ouvindo os sons da casa que eu construí, mas que agora parecia uma prisão. Ouvi o chuveiro da suíte principal à minha suíte sendo ligado. Ouvi as risadas abafadas de Sebastião e Valéria. Ouvi o silêncio pesado que se instalou depois. Mas eu não estava chorando mais. As lágrimas tinham secado e deixado para trás algo duro, seco e inflamável. Levantei-me às 4 da manhã, como fazia nos velhos tempos. Mas não fui para a cozinha preparar o café da manhã deles. Não hoje. Fui até o guarda-roupa embutido, aquele que cheirava a naftalina e madeira velha, e me ajoelhei. Afastei as caixas de sapatos velhos, os casacos puídos que eu usava há 10 anos para não gastar dinheiro com roupas novas, e puxei uma caixa de metal enferrujada do fundo falso. Minhas mãos, calejadas de tanto esfregar chão e descascar batatas, acariciaram a tampa fria. Eles achavam que eu era apenas a velha inútil, a senhora que mal sabia usar o controle remoto da TV, a viúva que vivia de caridade na própria casa. Abri a caixa. Lá dentro não havia joias, não havia dinheiro vivo. Havia algo muito mais perigoso. Havia a verdade. Tirei o primeiro documento, um diploma, amarelado pelo tempo, mas ainda legível.
Sofia Renteria de Maldonado, bacharel em Ciências Contábeis, laurea acadêmica, 1975. Eu não era apenas uma dona de casa. Eu fui a primeira da minha turma numa época em que mulheres deveriam apenas pilotar fogões. Tirei o segundo documento, um caderno de capa preta, antigo, com a letra firme do meu marido Heitor, na primeira página, e a minha, meticulosa e organizada, em todas as outras. Eles pensavam que Heitor tinha construído nosso patrimônio sozinho, que ele era o gênio das construções e eu, a esposa sortuda. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que Heitor era o braço, mas eu era o cérebro financeiro. Eu negociava os terrenos, eu calculava os juros, eu investia cada centavo de lucro na bolsa de valores e em fundos imobiliários enquanto eles dormiam. Passei a mão pelas páginas. Vocês esqueceram quem eu sou, sussurrei no escuro. Vocês olharam para as minhas roupas velhas e esqueceram de olhar para a minha história. Fechei a caixa. A velha inútil tinha morrido na noite anterior, engasgada com um pedaço de frango e uma ofensa. Quem levantou daquele chão frio foi a Droiro Sofia. Às 6 da manhã, a casa começou a acordar. Vesti meu melhor vestido, um modelo simples, cinza, que eu tinha comprado num brechó há 5 anos, e calcei meus sapatos pretos, aqueles com o solado gasto. Desci para a cozinha. Mas não liguei o fogão. Não coloquei a mesa. Sentei-me na cadeira da ponta e esperei. Sebastião desceu primeiro, como sempre. O cheiro dele chegou antes dele. Um perfume importado, doce e enjoativo, que custava mais do que a minha feira do mês. Ele entrou na cozinha, assobiando, girando a chave de um carro novo no dedo, um SUV prateado que ele tinha comprado há 2 meses, dizendo que era necessário para o trabalho, embora ele estivesse desempregado há 1 ano. Ele parou quando me viu sentada no escuro, apenas com a luz da janela iluminando meu rosto. Bom dia, sogra, ele disse com aquele tom de voz falso, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido, como se ele não tivesse me humilhado na frente dos meus netos. Cadê o café? A garrafa está vazia. Olhei para ele. Olhei para a camisa de linho que ele vestia. Olhei para o relógio dourado no pulso dele. Tudo comprado com o dinheiro do aluguel dos meus imóveis, que Valéria administrava para não me cansar. O café acabou, respondi. Minha voz estava rouca, mas firme. E o pó também. Ele revirou os olhos, bufando. Ah, pelo amor de Deus, custa fazer uma lista de compras. Agora vou ter que sair sem comer. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de suco e bebeu direto no gargalo. Um gesto de desrespeito tão pequeno, mas tão simbólico. Aquela era a casa dele agora. Eu era o incômodo. Valéria entrou logo depois, arrastando os chinelos. Ela viu a tensão no ar, viu a cozinha fria e sem cheiro de pão tostado. Mãe? Ela perguntou, a voz cheia de culpa. Você está bem? Estou ótima, filha. Nunca estive melhor. Sebastião bateu a porta da geladeira. Amor. Sua mãe está de greve hoje. Deixa pra lá. Vamos comer na padaria. Ah, antes que eu me esqueça. Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou um papel dobrado. Jogou na mesa, na minha frente, como quem joga um osso para um cachorro. Preciso que a senhora assine isso aqui, sogra. Rapidinho. Olhei para o papel sem tocar nele. O que é isso? Ah, bobagem. É só a renovação daquele empréstimo do meu negócio antigo. O banco precisa da assinatura do avalista. Coisa de rotina. Só assina aí onde está o X que eu levo. O negócio antigo, a oficina mecânica que ele abriu com meu dinheiro, faliu em 8 meses e deixou uma dívida que eu, como avalista, carregava nas costas, sem saber o tamanho real. Eu preciso ler antes, eu disse. Sebastião riu. Uma risada curta, seca. Ler? Pra quê? A senhora nem entende desses termos bancários, dona Sofia. É. Juros compostos. Amortização. Deixa isso para quem sabe. A Valéria já leu e disse que está tudo certo. Né, amor? Olhei para minha filha. Ela estava encostada na pia, roendo as unhas.
Ela sabia. Ela sabia que ele estava mentindo. Mas ela desviou o olhar. É, mãe. Assina logo. É só para ele não ter o nome sujo. A gente resolve isso depois. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Ali estava. A prova final. Eles não me viam como uma pessoa. Eles me viam como uma caneta, uma assinatura. Um cheque em branco que respirava. Estendi a mão e peguei a caneta que ele oferecia. Sebastião sorriu. Vitorioso, ele já estava olhando para o relógio, pensando no café da manhã na padaria chique. Fingi que ia assinar. Aproximei a caneta do papel. A mão dele relaxou. Mas então, pousei a caneta na mesa. Eu esqueci meus óculos, menti. Não consigo enxergar a linha. Deixa aqui. Eu assino depois e a Valéria leva para você. O sorriso dele sumiu. A máscara caiu por um segundo, revelando a raiva por trás. Mãe, pelo amor de Deus, é só um rabisco, ele explodiu. Eu preciso disso hoje de manhã. O banco vai fechar a negociação. Se o banco esperou até hoje, pode esperar mais 2 horas. Levantei-me da cadeira. Eu vou dar uma volta no parque. Preciso tomar ar. Quando eu voltar, eu assino. Valéria arregalou os olhos. No parque? Mãe, está chovendo. Você nunca sai de manhã. Justamente respondi, pegando meu guarda-chuva velho e minha bolsa de couro gasta. Está na hora de mudar alguns hábitos. Caminhei até a porta, senti o olhar furioso de Sebastião queimando minhas costas. Se a senhora não assinar isso até o meio-dia, a gente vai ter problemas sérios, Sofia. Ele gritou, esquecendo o sogra, esquecendo o respeito, esquecendo tudo. Parei na porta, não olhei para trás. Problemas sérios. Repeti para mim mesma. Ah, meu filho. Você não faz ideia do tamanho do problema que acabou de arrumar. Saí para a rua. A chuva fina molhava meu rosto. Eu não fui para o parque. Caminhei até a avenida principal, levantei a mão e fiz algo que não fazia há anos. Parei um táxi. O motorista, um rapaz jovem, olhou para mim pelo retrovisor, viu uma velhinha de roupa simples, molhada de chuva, segurando uma bolsa velha com força. Para onde a senhora vai, vó? Ele perguntou com gentileza. Endireitei a coluna. Tirei da bolsa o cartão de visitas que eu guardava como um amuleto há 5 anos. Para o escritório do Dr. Maurício Salazar, no centro, e por favor, rapaz, vá rápido, eu tenho um império para resgatar. Enquanto o táxi arrancava, olhei para o papel que Sebastião queria que eu assinasse. Eu não precisava de óculos para saber o que estava escrito ali. Eu tinha visto o valor de relance. Não eram 780 mil reais, como ele dizia. A dívida agora era de 1.200.000 reais. Eles estavam refinanciando a dívida com juros sobre juros, usando a minha casa como garantia final. Eles iam me falir. Eles iam tirar o teto da minha cabeça para manter o estilo de vida de luxo deles. Apertei o papel na mão até amassar. A brincadeira acabou, sussurrei. Naquele momento, eu não era mais a mãe, nem a avó, eu era a credora. E a hora da cobrança tinha chegado. Se você já teve que engolir a seco uma mentira para não causar uma guerra, se você sabe o que é ser subestimada dentro da própria casa, deixe um like aqui. E prepare-se, porque o que eu descobri na sala daquele advogado foi muito pior do que eu imaginava. O prédio do Dr. Maurício era um edifício antigo no centro da cidade, com fachada de mármore e porteiros de uniforme. Um lugar onde o dinheiro antigo e o poder silencioso se encontravam. Eu entrei no saguão molhada, com os sapatos fazendo barulho no piso polido, segurando meu guarda-chuva quebrado. As pessoas passavam por mim, homens de terno, mulheres com pastas de couro, e desviavam o olhar. Para eles, eu era apenas uma senhora humilde. Talvez uma faxineira atrasada ou alguém pedindo ajuda. Ninguém ali imaginaria que eu era dona de metade daquele quarteirão. A recepcionista do doutor, Maurício, uma moça chamada Cláudia que me conhecia há 20 anos, arregalou os olhos quando me viu. Dona Sofia? Ela se levantou depressa. Meu Deus, a senhora está ensopada. O que aconteceu? Quer uma toalha? Um café? Sorri. Um sorriso fraco. A gentileza dela foi como um bálsamo na minha pele ferida. Só quero ver o doutor. Maurício, minha filha.
É urgente. Ele está numa reunião, mas, para a senhora, ele para tudo. Vou avisar agora. 5 minutos depois, eu estava sentada na cadeira de couro macio, de frente para a mesa de mogno maciço que parecia uma fortaleza. Maurício entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Ele me olhou. Ele realmente me olhou. Viu o vestido cinza puído. Viu as mãos trêmulas. Viu a dor nos meus olhos que nenhuma maquiagem poderia esconder, não que eu usasse maquiagem. Sofia, ele disse, sentando-se à minha frente, não do outro lado da mesa, mas puxando a cadeira para perto. O que eles fizeram com você? Não consegui responder de imediato. Tirei o papel amassado da bolsa, aquele pedido de empréstimo de 2 milhão, e coloquei sobre a mesa. O papel estava úmido da chuva e das minhas mãos suadas. Eles queriam que eu assinasse isso hoje de manhã. Minha voz saiu rouca. Disseram que era apenas uma renovação de 780 mil. Disseram que era rotina. Maurício pegou o papel, ajustou os óculos. O silêncio na sala enquanto ele lia era pesado, como o ar antes de um trovão. Ele baixou o papel lentamente. Seu rosto estava vermelho de raiva contida. Isso não é rotina, Sofia. Isso é um crime. Eu sei, respondi, mas eu preciso saber o tamanho do buraco, Maurício. Eu passei 5 anos de olhos fechados, confiando na minha filha, confiando que eles cuidariam de mim, como eu cuidei deles. Respirei fundo, sentindo o ar-condicionado secar as lágrimas no meu rosto. Abra a caixa. Eu quero ver tudo. Maurício levantou-se e foi até o cofre atrás de um quadro na parede. Ele digitou a senha, girou a tranca e voltou com 3 pastas grossas. Você está preparada? Ele perguntou. Eu sou a mulher que construiu um império do nada, Maurício. Eu aguento. Ele abriu a primeira pasta. Rendimentos e aluguéis. Vamos começar pelo básico, disse ele. Seus 2 prédios comerciais na Zona Sul e os 3 apartamentos no centro. O valor total dos aluguéis depositados na conta que a Valéria administra é de R$ 38.000,00 por mês. 38 mil reais. Eu fechei os olhos. Na semana passada, eu pedi dinheiro à Valéria para comprar um creme para as dores nas pernas. Custava 40 reais. Ela disse: Mãe, a gente está apertado esse mês. Usa óleo de cozinha que resolve. Eu usei óleo de cozinha. Enquanto 38 mil reais entravam na conta todos os meses. Onde está esse dinheiro? Perguntei, sentindo um gosto metálico na boca. Maurício abriu a segunda pasta. Extratos e despesas. Ele começou a colocar os papéis na mesa, um por um, como cartas de um baralho amaldiçoado. Aqui, compra de veículo. SUV de luxo. Modelo do ano. Em nome de Sebastião. Valor. R. 340.000,00. Pago à vista. Com transferência da sua conta de aluguéis. Olhei para o papel. Era o carro que ele dizia ser necessário para o trabalho. O carro que ele estacionava na minha garagem, ocupando todo o espaço, enquanto eu tinha que andar de lado para passar. Aqui, continuou Maurício, impiedoso, mas necessário. Fatura do cartão de crédito adicional em nome de Valéria. Gastos mensais médios. R. 15.000,00. Ele leu os itens. Spa e clínica de estética. R. 2.500,00. Lojas de grife no shopping Iguatemi. R. 4.800,00. Restaurantes de luxo, enquanto eu comia arroz com ovo em casa. R. 3.000,00. Supermercado premium, com vinhos e queijos que eu nunca vi na minha geladeira. R. 5.000,00. Senti uma náusea subir. Minha filha. A menina que eu ensinei a economizar, a dar valor ao dinheiro. Ela estava gastando em um mês o que eu gastava em um ano para manter a casa. E tem mais, disse Maurício, tirando o último documento. O empréstimo. O de 2 milhão? Não, Sofia. Esse é o novo. Estou falando do antigo. Aquele de 780 mil que você assinou como avalista há 2 anos para salvar o negócio do Sebastião. Que tem ele? Ele nunca pagou uma parcela sequer com o dinheiro do trabalho dele. O mundo girou. Como assim?
Ele programou o débito automático na sua conta de investimentos, aquela que seu marido deixou para a sua velhice. Todo mês, o banco desconta a parcela do empréstimo dele do seu dinheiro. Ele não tirou um centavo do bolso. Na verdade, Maurício hesitou, olhando para mim com pena. Sofia, a oficina dele nunca existiu de verdade. Era uma fachada. Ele usou o dinheiro do empréstimo para viver bem e jogar. Jogar. Sebastião não era um empresário azarado. Ele era um jogador. Um parasita que encontrou a hospedeira perfeita. Levantei-me da cadeira. Precisei me apoiar na mesa porque minhas pernas falharam. Caminhei até a janela do escritório. A chuva batia no vidro, distorcendo a vista da cidade. Lembrei-me de ontem à noite. Do riso dele. Velha inútil. Lembrei-me do silêncio da minha filha. Eles não me achavam apenas inútil. Eles me achavam estúpida. Eles riam de mim não só pelas minhas roupas velhas, mas porque eu estava pagando pelo luxo deles enquanto eles me davam sobras. A dor que eu senti não foi no coração. Foi no orgulho. Foi na minha inteligência. Como eu pude ser tão cega? Valéria sabia? Perguntei, sem me virar. Ela tinha a procuração, Sofia. Ela assinava os cheques. Ela recebia os extratos no e-mail dela para que não chegassem na sua casa. Sim, ela sabia de tudo. A traição de um inimigo a gente espera. A traição de um estranho a gente supera. Mas a traição de um filho, essa arranca um pedaço da gente que nunca mais cresce de volta. Minha filha escolheu o marido em vez da mãe. Ela escolheu o conforto em vez da honra. Respirei fundo. O ar frio do ar-condicionado encheu meus pulmões. Quando me virei para Maurício, eu não estava mais chorando. Meus olhos estavam secos. Minha postura estava ereta. A Sofia que entrou naquela sala, a viúva triste e confusa, tinha ficado lá fora, na chuva. Quem estava ali agora era a mulher que fez fortuna num mundo de homens. Maurício, eu disse. Acabou. Ele assentiu, pegando uma caneta. O que você quer fazer, primeiro? Cancele a procuração da Valéria. Agora. Bloqueie o acesso dela a todas as contas. Mude as senhas. Quero que o cartão de crédito dela seja recusado na próxima vez que ela tentar comprar um chiclete. Maurício anotou, um sorriso discreto aparecendo no canto da boca. Segundo. O empréstimo. Eu não vou assinar a renovação. Se você não assinar, o banco vai executar a dívida, Sofia. Eles vão vir atrás dos bens do Sebastião. Que bens? Perguntei. O carro está no nome dele? Sim. Ótimo. Deixe o banco levar o carro. Deixe o banco levar tudo o que estiver no nome dele. E quanto à minha parte como avalista, nós podemos entrar com uma ação alegando má-fé e gestão fraudulenta, já que o dinheiro saiu das suas próprias contas para pagar a dívida. Vai ser uma briga, mas podemos travar os bens dele. Faça. A ordem saiu rápida. Quero que ele sinta o frio na barriga que eu senti ontem à noite. E a casa, Sofia? Maurício perguntou, a voz suave. Eles moram lá. A casa, minha casa. Onde meus netos dormiam. Hesitei por um segundo. A imagem de Mateus e Regina veio à minha mente. Mas logo em seguida, veio a imagem deles rindo de mim no jantar. Eles estavam aprendendo a ser cruéis. Se eu não fizesse nada, eles cresceriam iguais aos pais. Às vezes, a lição mais amorosa que uma mãe pode dar é deixar o filho cair. A casa é minha, respondi. E a partir de hoje, as regras são minhas. Maurício, prepare um documento, uma notificação extrajudicial. Despejo? Não. Ainda não. Sorri. Um sorriso frio que não chegou aos meus olhos. Despejo. É muito rápido. Eles sairiam como vítimas. Eu quero algo diferente. O quê? Eu quero que você vá lá hoje à noite. Quero uma reunião familiar. E quero que você leve todos esses papéis. Você quer confrontá-los? Não. Eu quero expô-los. Quero que eles vejam, preto no branco, o quanto custou a velha inútil. E depois? Depois eu vou dar a eles uma escolha. Que escolha? A escolha que eles nunca me deram. A verdade ou a rua. Maurício fechou as pastas.
O som foi definitivo. Estarei lá às 7 da noite. Ótimo. Peguei minha bolsa velha. Agora, se me dá licença, eu tenho coisas a fazer. Vai voltar para casa? Não. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. O vestido cinza, os sapatos gastos. Eu vou ao shopping. Ao shopping? Sim. Vou almoçar num restaurante de verdade. Vou comprar um vestido novo. E vou cortar o cabelo. Sofia, Maurício começou, preocupado. Eles disseram que eu sou uma despesa? Pois bem, hoje eu vou ser uma despesa de verdade, mas com o meu dinheiro. Saí do escritório. A chuva tinha parado. O sol tentava sair entre as nuvens. Eu não sabia o que aconteceria à noite. Sabia que haveria gritos, choro, talvez até ódio. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu não estava com medo. Eu estava no comando. Eles tinham despertado um gigante, e agora teriam que lidar com os passos pesados dele sobre o telhado de vidro que construíram. Se você acha que mãe não deve acobertar erro de filho, se você acredita que a verdade, por mais que doa, é a única cura para uma família doente, então você precisa ver o que aconteceu naquela noite. Acredite em mim. O jantar de hoje teria um prato principal que eles jamais esqueceriam: o sabor amargo da realidade. Duridai parte 4 Coquitiban. Parte 4, aproximadamente igual a 1150 palavras. Quando o táxi parou em frente à minha casa, já era noite fechada. A chuva tinha dado uma trégua, deixando o asfalto brilhando sob a luz amarela dos postes. Fiquei um momento dentro do carro, olhando para a fachada daquela casa. As luzes da sala estavam acesas. Eu conseguia ver a silhueta de Sebastião andando de um lado para o outro, impaciente. O motorista me olhou pelo retrovisor. A senhora está entregue, dona Sofia. Ficou muito elegante, se me permite dizer. Sorri. Um sorriso verdadeiro. Obrigada, meu filho. A elegância sempre esteve aqui. Só estava escondida debaixo de muita poeira. Paguei a corrida com uma nota de R$ 100 que saquei da minha conta pessoal, aquela que eles não sabiam que existia, e disse para ele ficar com o troco. O som dos meus sapatos novos de salto médio estalou na calçada. Não eram os chinelos arrastados de antes, era o som de quem pisa firme. Passei a mão pelo meu cabelo. Eu tinha cortado, curto, moderno, um Chanel elegante que emoldurava meu rosto e tirava 10 anos das minhas costas. Tinha pintado os fios brancos. Meus lábios tinham um toque de batom cor de boca. E o vestido? Ah, o vestido. Era um modelo de seda azul marinho, acinturado, com um caimento perfeito. Não era roupa de velha, era roupa de mulher de negócios. Respirei fundo. O ar da noite parecia diferente, mais leve. Abri o portão. Caminhei até a porta da frente. Não usei a chave dos fundos, por onde eu costumava entrar para não incomodar. Usei a chave da frente. Girei a maçaneta e empurrei a porta. A cena na sala era previsível, mas nem por isso menos patética. Sebastião estava jogado no sofá, com o controle remoto na mão e uma lata de cerveja na outra. Valéria estava sentada no tapete, dobrando as roupas dele. Claro, as crianças, Mateus e Regina, corriam pela sala gritando e jogando almofadas. A TV estava no volume máximo. Ninguém ouviu a porta abrir. Fiquei parada na entrada, observando. Era o caos. Era o retrato do desrespeito. Onde diabos a sua mãe se meteu? Sebastião resmungou, sem tirar os olhos da TV. Já são 8 horas. Eu estou com fome e aquele documento precisa ser entregue amanhã cedo. Se ela perdeu aquele papel, ela deve ter ido na igreja. Amor, Valéria respondeu, a voz cansada. Você sabe como ela é. Esquece da vida. Esquece porque quer. É caduquice. Eu fechei a porta atrás de mim com força. O estrondo fez todos pularem. Sebastião virou a cabeça, irritado, pronto para gritar. Até que, enfim, a frase morreu na garganta dele. Ele me viu. Ele viu a mulher de cabelo cortado, vestido de seda e postura de rainha parada na porta da sala dele. Ele piscou uma vez. 2. O queixo dele caiu literalmente. Valéria levantou-se do chão, deixando as roupas caírem. Ela levou a mão à boca. Mãe!
Boa noite, eu disse. Minha voz preencheu a sala. Não era um sussurro. Era uma afirmação. Mateus e Regina pararam de correr. Eles olharam para mim como se eu fosse uma estranha. Uma visita importante. Uau! Vó Mateus deixou escapar. Você tá diferente. Estou, concordei, caminhando para o centro da sala. O som dos meus saltos no piso de madeira ecoou como tiros. Estou muito diferente, Mateus. Sebastião se recuperou do choque inicial. Ele se levantou, a lata de cerveja amassada na mão. Ele tentou manter a arrogância, mas havia uma incerteza nova nos olhos dele. Medo. Ele estava vendo algo que não entendia. O que é isso, Sofia? Ele perguntou, tentando soar autoritário. Ganhou na loteria? Gastou o dinheiro da feira no salão? Não ganhei na loteria, Sebastião. Eu sou a loteria. Ele franziu a testa, confuso. Do que você está falando? E o papel? Você assinou a renovação do empréstimo? Eu preciso disso agora. Caminhei até a mesa de centro. Havia uma caixa de pizza vazia ali, engordurada. Empurrei a caixa para o lado com nojo e coloquei minha bolsa de couro nova, uma peça linda que comprei na tarde daquele dia, sobre a mesa. Não respondi. O rosto dele ficou vermelho. Como assim não? Você saiu daqui de manhã dizendo que ia assinar. Você sabe o que acontece se eu não entregar isso amanhã? Sei, eu disse, com um sorriso gelado. O banco executa a dívida. O banco bloqueia seus bens. O banco transforma sua vida num inferno. Eu sei exatamente como funciona. Sou contadora, lembra? Ele riu. Uma risada nervosa. Contadora. Você não trabalha há 30 anos, Sofia. Você não sabe nem mexer no aplicativo do banco. Deixa de loucura. Onde está o papel? Eu rasguei. O silêncio na sala foi absoluto. Até a TV parecia ter baixado o volume. Valéria deu um passo à frente. Pálida. Mãe, você não fez isso? O Sebastião precisa desse dinheiro. É para o negócio. Olhei para minha filha. Vi o medo nos olhos dela. O medo de perder o marido. O medo de perder o conforto. Não existe negócio, Valéria, eu disse suavemente. Existe jogo. Existe farra. Existe mentira. Sebastião avançou na minha direção. O rosto dele estava contorcido de raiva. Pela primeira vez, vi que ele poderia ser violento. Cala a boca, sua velha maluca! Ele gritou. Você não sabe do que está falando. Me dá esse papel agora ou eu. Foi nesse momento que o telefone dele tocou. Não o toque normal de mensagem, era o toque de chamada, alto, insistente. Ele parou, olhou para o bolso, bufou. Espera aí, deve ser o gerente do banco me cobrando por sua causa. Ele atendeu, colocando no viva voz para me intimidar, para me mostrar que ele era um homem de negócios ocupado. Alô? Ele disse, com a voz grossa. Sim, aqui é Sebastião. Pode falar. A voz do outro lado era formal, fria e metálica. Senhor Sebastião Domingues. Aqui é do Departamento de Segurança e Crédito do Banco Central. Estamos ligando para informar que suas linhas de crédito foram canceladas. Sebastião congelou. O quê? Como assim? Deve haver um engano. Eu tenho um avalista. A avalista, senhora Sofia Renteria, protocolou hoje à tarde uma revogação formal de garantia e uma denúncia de gestão fraudulenta. Além disso, além do quê? Sebastião gritou, o suor começando a brotar na testa. O senhor tem um saldo devedor de R$ 1.200.000 que venceu hoje. Como a garantia foi retirada, o sistema iniciou o bloqueio automático de seus bens, seu cartão de crédito, seu cheque especial e o financiamento do seu carro. Tudo foi bloqueado neste instante. O telefone escorregou da mão de Sebastião e caiu no tapete. Ele não se mexeu. Ele olhava para o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Valéria soltou um grito abafado. Bloqueado? Ela sussurrou. Sebastião. Eu tentei passar o cartão no iFood agora há pouco e deu recusado. Eu achei que fosse erro do sistema. Não era erro, era justiça. Sebastião levantou a cabeça lentamente. Os olhos dele encontraram os meus. Não havia mais desprezo neles. Havia pânico. O que você fez? Ele sussurrou. Eu cruzei os braços.
A seda do meu vestido roçou na minha pele, macia e fria. Eu fiz o que você pediu ontem à noite, Sebastião, respondi. Você disse que eu era uma velha inútil. Você disse que eu só dava despesa. Então, eu decidi parar de ser útil. Você quebrou a gente. Ele berrou, as veias do pescoço saltando. Você bloqueou minhas contas. Como eu vou pagar as coisas? Como eu vou viver? Com o seu dinheiro, eu disse, simples assim. Não com o meu, mãe. Valéria começou a chorar. Como a gente vai pagar a escola das crianças, o condomínio, a gasolina? Não sei, minha filha. Talvez vocês tenham que trabalhar. Talvez tenham que vender aquele relógio caro do Sebastião. Ou talvez, olhei ao redor da sala luxuosa, cheia de coisas que eles não compraram. Talvez vocês tenham que aprender o significado da palavra economizar de verdade. Sebastião passou as mãos pelos cabelos, desesperado. Ele parecia um animal encurralado. Você não pode fazer isso. Essa casa é nossa. Nós moramos aqui. Você depende da gente. Eu ri. Foi uma risada baixa, vinda do fundo do peito. A risada de quem segurou o choro por tempo demais. Ah, Sebastião, você ainda não entendeu. Dei um passo à frente, invadindo o espaço dele. Ele recuou. Eu não dependo de vocês. Vocês é que dependiam de mim. Vocês eram os parasitas, e eu acabei de tomar o remédio. Fui até a mesa, peguei minha bolsa nova. Ah, e tem mais uma coisa, eu disse, virando-me para subir as escadas. A partir de hoje, a senha do Wi-Fi mudou. A senha da TV a cabo mudou. E a senha do cartão do supermercado também. Mãe! Valéria gritou. O que a gente vai jantar? Parei no primeiro degrau. Olhei para a caixa de pizza vazia na mesa. Olhei para os meus netos, que me encaravam com olhos arregalados, largando os celulares pela primeira vez em anos. Tem ovo na geladeira, respondi. Se virem, a velha inútil se aposentou da cozinha. Subi as escadas. Não corri, não fugi. Subi como a dona da casa. Ouvi Sebastião chutando o sofá lá embaixo, gritando palavrões. Ouvi Valéria chorando. Entrei no meu quarto. Fechei a porta, mas dessa vez não me senti sozinha. Olhei-me no espelho do guarda-roupa. A mulher que me olhava de volta não era uma viúva triste. Era uma guerreira que tinha acabado de vencer a primeira batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Sebastião não aceitaria perder tão fácil. Eu sabia disso. Ele era orgulhoso, vaidoso, e agora estava desesperado. Homens desesperados fazem coisas perigosas. Tirei o celular da bolsa. Havia uma mensagem do doutor. Maurício, o bloqueio foi feito. Eles receberam a notificação. Prepare-se, Sofia. Amanhã eles vão tentar contra-atacar. Respondi apenas, que venham. Deitei na cama, ainda vestida com a seda azul. O silêncio na casa era diferente agora. Não era o silêncio do desprezo, era o silêncio do medo. Eles estavam com medo de mim. E pela primeira vez em 5 anos, eu dormi sorrindo. Se você sentiu um arrepio vendo essa reviravolta, se você acha que a justiça tarda, mas não falha, deixa um comentário dizendo: eu faria o mesmo. Porque o que eles tentaram fazer no dia seguinte foi baixo. Tão baixo que eu precisei de toda a minha força para não desmoronar. Mas eu tinha uma carta na manga que eles desconheciam. O sol nasceu cinzento naquela manhã de terça-feira. Não houve bom dia. Não houve cheiro de café compartilhado. Houve apenas o som abafado de cochichos vindos da cozinha e o bater agressivo de portas. A casa, que um dia foi um lar de risadas, tinha se transformado num campo de batalha silencioso. Acordei sentindo o peso da minha idade nos ossos, mas a leveza da minha consciência na alma. Vesti meu hobby de seda, aquele que comprei no dia anterior. O tecido macio na pele era um lembrete constante. Sofia, você merece o melhor. Desci as escadas. A cena na cozinha era patética. A mesa estava vazia. Ninguém tinha ido à padaria. A geladeira, que eu não reabasteci, tinha apenas água e alguns potes com restos. Sebastião estava sentado com a cabeça entre as mãos, o cabelo despenteado, a mesma roupa do dia anterior. Valéria estava ao telefone, falando baixo, com uma voz de choro. Não passa? Como assim não passa? Ela sussurrava,
desesperada. Tenta de novo. É o cartão do banco X. Bloqueado? Mas. Ela me viu entrar, desligou o telefone bruscamente e me olhou com uma mistura de ódio e súplica. Você está feliz, mãe? Ela perguntou. A voz dela tremia. O cartão do mercado não passou. Não temos leite para as crianças. Caminhei até a cafeteira. Coloquei o pó, a água, o cheiro de café fresco começou a subir, ignorando o drama deles. Eu estou em paz. Valéria respondi, de costas para ela. E felicidade? Bom, felicidade é uma consequência da paz. Se não tem leite, use o dinheiro que você gastou no spa semana passada. Ah, esqueci. O cartão está bloqueado. Sebastião levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. Você é um monstro, ele disse. As palavras saíram cuspidas. Fazer isso com a própria filha, com os netos. Você vai matar a gente de fome? Virei-me devagar. Segurei minha xícara de café quente com as duas mãos, sentindo o calor. Eu sustentei vocês por 5 anos, Sebastião. 5 anos de filé mignon e vinhos caros, enquanto eu comia as sobras. Agora, por um dia sem luxo, você me chama de monstro? Ele se levantou, derrubando a cadeira. Isso não vai ficar assim, Sofia. Você acha que tem o poder? Você é apenas uma velha viúva que está perdendo o juízo. Ele se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro de álcool e suor azedo emanava dele. Eu vou provar que você está senil. Vou te interditar. Vou pegar a curatela dos seus bens e te colocar num asilo onde você não vai poder cancelar nem a assinatura de uma revista. Meu coração falhou uma batida. Não de medo, mas de choque pela crueldade. Interditar. Asilo. Era isso que eu valia para ele? Um problema a ser trancado e medicado? Olhei para Valéria. Esperei que ela defendesse a mãe. Esperei que ela dissesse: não fale assim com ela, Sebastião. Mas ela não disse. Ela desviou o olhar para a janela, cúmplice no silêncio. Ela concordava. Se fosse necessário me declarar louca para recuperar o dinheiro, ela assinaria o papel. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. O sangue que corria nas veias dela era o meu. Mas o caráter ela tinha vendido barato. Tente, eu disse, com uma voz tão fria que fez Sebastião recuar um passo. Tente me interditar. Meu advogado tem provas de que eu sou mais sã do que vocês dois juntos. Ele tem provas dos seus desvios, da sua fraude, dos seus jogos. Se você entrar com um processo de interdição, Sebastião, eu entro com uma denúncia criminal. Quer ver quem chega na cadeia primeiro? Ele travou. O blefe dele encontrou a minha muralha. Você não teria coragem. Ele murmurou, mas a dúvida estava lá. Ontem eu não tinha. Tomei um gole do café. Hoje eu sou capaz de tudo. Nesse momento, Mateus e Regina entraram na cozinha. Eles estavam com os uniformes da escola, mas as mochilas estavam jogadas no chão. Mãe, a van não passou, Regina reclamou. O motorista mandou mensagem dizendo que o pagamento está atrasado. Valéria cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não vamos para a escola? Mateus perguntou, olhando para mim. Vó, você não pagou o tio da van? Sebastião foi mais rápido. Ele agarrou o ombro do filho e o virou de costas para mim. Não fale com ela, Mateus. Sua avó não quer saber de vocês. Ela quer ver a gente na rua. Ela é uma mulher má. O quê? Regina arregalou os olhos. Isso mesmo, Sebastião continuou, envenenando as crianças. A vovó ficou maluca. Ela bloqueou nosso dinheiro. Se vocês não forem para a escola hoje, a culpa é dela. Se não tiver lanche, a culpa é dela. Senti uma lágrima quente escorrer. Traidora. Usar as crianças era o golpe mais baixo de todos. Isso é mentira! Gritei. Minha voz embargada. Mateus, Regina. A vovó ama vocês. Vamos para o quarto, crianças, Valéria disse, empurrando os filhos para fora da cozinha. Fiquem longe dela. Ela não está bem da cabeça. Eles me olharam com medo. Medo da própria avó.
A porta da cozinha se fechou, deixando-me sozinha com o eco daquelas acusações. Sentei-me na cadeira, sentindo minhas forças drenarem. Era isso que eles queriam: quebrar meu espírito, isolar-me dentro da minha própria casa, fazer com que eu me sentisse culpada, até ceder e devolver os cartões. Mas eles esqueceram de uma coisa. Eu já tinha passado pela dor da viuvez. Eu já tinha passado pela dor da pobreza. A dor da ingratidão era aguda, sim, mas não era mortal. Levantei-me, enxuguei o rosto. Fui até a sala. Sebastião e Valéria estavam cochichando no sofá. Quando me viram, pararam. Eu vou sair, anunciei. Vai ao advogado de novo? Sebastião zombou. Cuidado para não esquecer o caminho de volta, dona Sofia. Não respondi. Saí de casa, mas não fui ao advogado. Fui à escola dos meus netos. Entrei na secretaria e pedi para falar com a diretora, uma amiga antiga. Paguei a mensalidade atrasada e o transporte escolar com um cheque da minha conta pessoal. Dona Sofia, que bom ver a senhora, disse a diretora. Estávamos preocupados. O pagamento nunca atrasa. Houve um problema administrativo, expliquei, mantendo a postura. Mas está resolvido. Saí de lá e fui ao mercado. Comprei frutas, leite, pão, queijo, coisas saudáveis, nada de vinhos caros ou filé mignon. Voltei para casa ao meio-dia. A casa estava silenciosa. O carro de Sebastião não estava na garagem, claro. Ele devia ter escondido o carro na casa de algum amigo para evitar a busca e apreensão do banco. Entrei com as sacolas. Valéria estava na sala, roendo as unhas, assistindo a um programa de fofocas. Quando viu as sacolas de comida, os olhos dela brilharam de fome e alívio. Mãe, você fez compras. Coloquei as sacolas na mesa da cozinha. Sim, porque eu não sou o monstro que seu marido diz que sou. As crianças não vão passar fome. Ela se aproximou, pegando um pacote de pão. Obrigada, mãe. Eu sabia que você não ia, mas escute bem. Valéria, segurei o pulso dela, impedindo-a de abrir o pacote. Isso é para os meus netos. E para você, se tiver fome. Mas o Sebastião, o que tem ele? Ele não come da minha comida. Ele disse que eu sou uma velha inútil e maluca? Pois bem. Maluco não faz comida. Se ele quiser comer, que vá trabalhar e compre o próprio pão. Valéria soltou meu braço, assustada. Você quer que eu negue comida para o meu marido? Eu quero que você pare de sustentar um parasita com o suor da sua mãe. Ela me olhou com ódio, aquele ódio infantil de quem foi contrariado. Você está destruindo meu casamento. Seu casamento já estava destruído no dia em que você precisou roubar sua mãe para manter seu marido feliz. Deixei-a na cozinha e subi para o meu quarto. Tranquei a porta, tirei o celular da bolsa. Havia uma mensagem do Dr. Maurício. Sofia, prepare-se. O advogado do banco ligou. Eles localizaram uma conta secreta do Sebastião. Movimentações estranhas. Parece que ele estava desviando dinheiro para uma conta de apostas online. E tem mais. A conta está no nome da sua filha. Li a mensagem e senti o chão sumir novamente. Apostas. Ele não era apenas um malandro, ele era um viciado, e tinha arrastado minha filha para o buraco junto com ele. Olhei para a foto do meu marido na cabeceira. Ah, Heitor, sussurrei, a podridão é mais funda do que a gente pensava. Descer para jantar naquela noite seria a prova de fogo. Eu sabia que Sebastião voltaria, e sabia que quando ele descobrisse que eu tinha comprado comida, mas proibido ele de tocar, a Guerra Fria se tornaria uma guerra nuclear. Eu precisava ser forte, não por mim, mas pelos meus netos. Se eu não parasse aquele homem agora, ele não levaria apenas o meu dinheiro. Ele levaria o futuro daquelas crianças. Respirei fundo, alisei meu vestido novo e esperei o barulho da porta da frente. Era hora de enfrentar o monstro, e dessa vez eu não teria piedade. A noite caiu como uma cortina de chumbo sobre a casa. Eu estava sentada na poltrona da sala, com um livro no colo que eu não conseguia ler. A televisão estava desligada. As crianças, alimentadas e de banho tomado, estavam no quarto, em silêncio. Valéria estava na cozinha, lavando a louça do jantar que eu preparei para elas.
Eu esperava o barulho da chave na fechadura. Às 8h30, a porta se abriu. Sebastião entrou. Ele parecia um cão de rua que tomou chuva. A camisa estava amassada, suada, o rosto vermelho de sol e de raiva. Ele não tinha carro, então devia ter andado muito ou pegado ônibus, algo que ele considerava abaixo da sua dignidade. Ele jogou as chaves no aparador com força. O barulho ecoou na sala silenciosa. Que cheiro é esse? Ele perguntou, fungando o ar. Comida? Ele caminhou direto para a cozinha. Eu me levantei e o segui, parando no arco da porta. Valéria congelou na pia quando viu o marido. Ela secou as mãos no avental, nervosa. Oi, amor. Ela sussurrou. Sebastião ignorou o cumprimento. Ele foi até o fogão e levantou a tampa da panela. Havia sobrado arroz e um refogado de legumes com carne moída. Simples, mas nutritivo. Finalmente ele resmungou, pegando um prato no escorredor. Eu estou faminto. Não comi nada o dia todo por causa daquele bloqueio maldito no cartão. Ele pegou a colher para se servir. Largue essa colher, eu disse. Minha voz não foi alta. Foi calma, baixa, como o aviso de uma cascavel antes do bote. Sebastião parou. A colher cheia de arroz pairava no ar. Ele se virou lentamente para mim. O que você disse? Eu disse para largar a colher. Dei um passo para dentro da cozinha. Essa comida foi comprada com o meu dinheiro. Foi preparada no meu fogão. E como você disse hoje de manhã, eu sou uma velha inútil e maluca. Ele soltou uma risada incrédula. Você está falando sério? Vai me negar um prato de comida? Eu sou o pai dos seus netos. Você é o homem que me chamou de monstro na frente deles hoje cedo, retruquei. Você é o homem que disse que ia me interditar. Pois bem, Sebastião. Se eu sou incapaz de gerir meus bens, como você diz, então eu não tenho capacidade de te alimentar. Valéria começou a chorar baixinho. Mãe, por favor, ele está com fome. Olhei para minha filha. E eu estive com fome de respeito por 5 anos, Valéria. Você se importou? Sebastião jogou a colher dentro da panela com violência. O molho espirrou no fogão limpo. Quer saber? Eu não preciso da sua esmola, ele gritou, o rosto a centímetros do meu. Eu vou sair, vou comer num restaurante e vou colocar na conta do... Ah, é, você bloqueou tudo, exatamente confirmei. E tem mais uma coisa que você precisa saber antes de sair batendo a porta. Ele já estava se virando para sair, mas parou. Havia algo no meu tom, algo definitivo. O quê? Ele rosnou. O advogado do banco me ligou hoje à tarde. A cor fugiu do rosto de Sebastião. Foi instantâneo. De vermelho de raiva, ele passou para um branco pálido, doentio. Eles. Eles ligaram para você? Ligaram. Cruzei os braços. Eles queriam entender por que havia uma movimentação tão atípica na conta conjunta que você usava para pagar o empréstimo. Movimentações para uma empresa chamada Betwin Global. Valéria levantou a cabeça. Betwin? Ela perguntou confusa. O que é isso? É um site de apostas, Valéria, eu respondi, sem tirar os olhos de Sebastião. Apostas esportivas, cassino online. Isso é mentira. Sebastião gritou, mas a voz dele falhou. Eu faço investimentos. Day trade. É mercado financeiro. Investimento? Eu ri. Perder 5.000 reais numa terça-feira à noite jogando pôquer virtual é investimento? Perder o dinheiro da escola das crianças em apostas de futebol é investimento? Valéria olhou para o marido. Os olhos dela estavam arregalados de horror. Sebastião, você estava jogando? Com o dinheiro da minha mãe? Eu estava tentando multiplicar o capital. Ele se defendeu, gesticulando freneticamente. Eu ia recuperar tudo. Eu tinha um sistema, só precisava de mais tempo. Você perdeu tudo, eu cortei. Implacável. O dinheiro do empréstimo que eu avalizei. O dinheiro das minhas rentas. Você jogou tudo no lixo. Sebastião encostou-se na pia, derrotado. A máscara de homem de negócios tinha caído. O que restava era um viciado trêmulo. Mas isso não é o pior, eu continuei. O pior, Valéria, é onde ele abriu a conta para esconder esses gastos do fisco. Valéria olhou para mim, depois para ele. Onde? Sebastião, eu disse. Conte para sua esposa em nome de quem está a conta secreta de apostas.
Ele não respondeu. Ele olhou para o chão. Conte, ordenei. Está no seu nome, Valéria, ele sussurrou. O grito que Valéria deu foi abafado pelas mãos dela cobrindo a boca. O quê? Ele usou seus documentos, expliquei, sentindo uma pena profunda da minha filha, mas sabendo que ela precisava acordar. Ele falsificou sua assinatura digital. Ele abriu uma conta num paraíso fiscal em seu nome para drenar o dinheiro. Se a polícia bater aqui amanhã por evasão de divisas ou lavagem de dinheiro, é o seu nome que está na reta, não o dele. Valéria avançou para cima dele. Ela, que sempre foi passiva, que sempre baixou a cabeça, começou a bater no peito dele com os punhos fechados. Você usou meu nome. Você ia me mandar para a cadeia. Eu confiei em você. Eu briguei com a minha mãe por você. Sebastião segurou os pulsos dela. Amor, calma. Eu ia resolver. Eu ia ganhar o prêmio grande e pagar tudo. Era para nós, para nós. Ela gritou, soltando-se. Você é um doente, um mentiroso. Saiam da minha cozinha, eu disse. Minha voz estava cansada. Os dois. Agora. Eles pararam. O silêncio voltou. Pesado. Sujo. Mãe. Valéria soluçou. Eu disse para saírem. Vão para o quarto. Resolvam isso longe dos meus netos. E Sebastião? Ele me olhou. Havia ódio nos olhos dele. Mas também medo. Muito medo. Amanhã cedo, o Dr. Maurício vem aqui. Ele vai trazer uma confissão de dívida e um termo de responsabilidade assumindo que a conta de apostas é sua, isentando a Valéria. Eu não vou assinar nada, ele cuspiu. Vai, respondi, porque se você não assinar, eu entrego o dossiê que o banco me mandou direto para a Polícia Federal. Estelionato, falsidade ideológica e roubo contra idoso. Você quer ser preso amanhã ou quer assinar um papel? A escolha é sua. Ele não disse nada. Saiu da cozinha pisando duro, esbarrando no ombro de Valéria. Valéria ficou ali, chorando, encostada na geladeira. Eu queria abraçá-la. Queria dizer que ia ficar tudo bem, mas não podia. Ela precisava sentir a dor. A dor é a única coisa que ensina quando a palavra não basta. Vá dormir, Valéria, eu disse. Amanhã será um longo dia. Ela saiu, arrastando os pés, uma mulher quebrada pela verdade que escolheu ignorar por tanto tempo. Fiquei sozinha na cozinha, apaguei a luz. Fui para a sala e sentei no sofá. A casa estava escura. Eu tinha vencido mais uma batalha, tinha exposto o vício dele. Tinha mostrado a Valéria quem ele era. Mas não senti alegria, senti um vazio imenso. Como chegamos a esse ponto? Como o dinheiro e a ganância puderam destruir tanto? Meu olhar caiu sobre a estante de livros. Havia um porta-retratos virado para baixo. Levantei-o. Era uma foto do dia do casamento deles. Eu estava sorrindo, abraçada aos dois. Eu paguei aquela festa. Eu dei a entrada do apartamento deles. Eu dei o meu amor, o meu dinheiro, a minha vida. E em troca, recebi isso. Coloquei a foto de volta no lugar, virada para cima. Não ia mais esconder a realidade. Subi para o meu quarto. Ao passar pela porta do quarto deles, ouvi a discussão. Vozes abafadas, acusações, choro. O castelo de cartas estava desmoronando. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Tirei o celular da bolsa. Uma mensagem de Valéria tinha acabado de chegar. Mãe, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Estou com medo. Respondi. O medo é bom, filha. O medo te mantém alerta. Amanhã, a gente resolve. Deitei na cama, exausta. Mas antes de fechar os olhos, fiz uma promessa a mim mesma. Sebastião não ficaria mais nem um dia naquela casa. Amanhã, depois que ele assinasse a confissão, eu o colocaria para fora. Nem que eu tivesse que chamar a polícia. A velha inútil tinha acabado de demitir o patrão. Se você já teve que abrir os olhos de alguém que amava para uma verdade dolorosa. Se você sabe como dói ver um filho sofrer pelas escolhas erradas, deixe um comentário aqui embaixo, porque o dia seguinte seria o dia do despejo. E Sebastião tinha uma última cartada na manga que eu não esperava. Uma cartada que envolvia meus netos.
O dia do despejo começou com um silêncio enganador. Dr. Maurício chegou pontualmente às 9 da manhã. Ele não veio sozinho. Trouxe um assistente jurídico e um homem alto, de terno escuro, que eu reconheci como um oficial de justiça aposentado que trabalhava para o escritório dele como consultor de segurança. Maurício entrou na sala com a pasta de couro preta que continha o destino da minha família. Sebastião e Valéria desceram as escadas. Sebastião parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Estava com a barba por fazer, os olhos inchados e vestia uma camiseta amassada, mas havia algo no olhar dele que eu não gostei. Não era mais medo, era um brilho febril, o brilho de quem tem uma carta na manga e está louco para usá-la. Valéria, por outro lado, parecia um fantasma, pálida, segurando o braço do marido como se fosse uma boia em mar aberto. As crianças tinham ido para a escola, levei-as pessoalmente mais cedo para poupá-las do que viria a seguir. Bom dia, disse Maurício, seco e profissional. Ele colocou os documentos sobre a mesa de centro. Vamos direto ao assunto. Temos aqui a confissão de dívida e o termo de responsabilidade, onde o Sr. Sebastião assume a autoria da abertura da conta fraudulenta, isentando a Sra. Valéria de qualquer acusação criminal. Sebastião olhou para os papéis. Depois olhou para mim. Eu estava sentada na minha poltrona, com as mãos cruzadas sobre o colo, imóvel. E se eu assinar isso? Ele perguntou, a voz rouca. O que acontece? Se assinar, respondi. Eu não envio o dossiê para a Polícia Federal hoje. Você ganha tempo para tentar pagar sua dívida com o banco, sem ser preso por estelionato agora. E a Valéria fica limpa. E depois, você pega suas coisas e sai da minha casa. Sebastião soltou uma risada curta. Ele caminhou até a janela, olhou para a rua e depois se virou com aquele sorriso torto que me deu arrepios. Eu não vou assinar. Maurício franziu a testa. Senhor Sebastião, eu sugiro que reconsidere. As provas são contundentes. A prisão é certa. Deixa eu te explicar uma coisa, Dr. Sebastião interrompeu, caminhando em minha direção. A sua cliente, essa velha maldita, ela acha que tem o controle porque tem o dinheiro. Mas ela esqueceu do que ela mais ama. Ele parou na minha frente. Se você me expulsar desta casa, Sofia, eu levo a Valéria e as crianças. Valéria levantou a cabeça. Surpresa. Sebastião, cala a boca. Valéria, ele rosnou, sem olhar para ela. Escuta aqui, Sofia. Nós vamos para o outro lado do país. Tenho um primo no Acre. Vamos sumir. Você nunca mais vai ver o Mateus, nem a Regina. Você vai morrer sozinha nessa casa grande, apodrecendo com o seu dinheiro, sem saber se seus netos estão bem, se estão comendo, se lembram de você. Senti um soco no estômago. Meus netos, a única razão pela qual eu ainda sorria. Você não faria isso, sussurrei. Ah, eu faria. Eu sou o pai. Eu tenho o pátrio poder. A lei está do meu lado. A avó não apita nada. Se eu disser que vamos embora, nós vamos. E aí? Quanto vale o seu abraço no Mateus? Vale 2 milhão? Ele estava usando as crianças como escudo humano. Ele estava negociando o meu amor por eles em troca da impunidade dele. Olhei para Valéria. Você permitiria isso, minha filha? Você me afastaria dos meus netos? Valéria começou a chorar, tremendo. Mãe, ele é meu marido. A Bíblia diz que a mulher deve seguir o marido. A Bíblia. Sebastião sorriu vitorioso. Ele achou que tinha ganhado. Ele viu a dor nos meus olhos e achou que eu recuaria. Então, a proposta é essa, disse ele, arrogante. Você rasga essa confissão de dívida, paga o empréstimo do banco para liberar meu nome, e a gente continua morando aqui. E em troca, eu deixo você ver seus netos crescerem. É pegar ou largar. O silêncio na sala durou 1 minuto inteiro. Eu olhei para o rosto dele, para a maldade pura, destilada pela ganância e pelo vício. Ele estava certo sobre uma coisa.
Eu amava meus netos mais que tudo, mas ele estava errado sobre outra. Eu não negocio com terroristas. Nem que o terrorista durma no quarto ao lado. Respirei fundo. A dor no meu peito se transformou em algo frio e afiado. Maurício, chamei, sem desviar o olhar de Sebastião. Mostre a ele o documento número 4. Maurício abriu a pasta novamente. Tirou um envelope pardo que eu tinha pedido para ele preparar na noite anterior, baseado nas informações que o banco enviou. O que é isso? Sebastião perguntou, desconfiado. Isso, disse Maurício, é um extrato detalhado das suas apostas no site Betwin nos últimos 3 meses. E daí, já falamos sobre isso. E daí, Maurício continuou, tirando uma folha específica que nós cruzamos as datas e os valores. Veja aqui. Dia 0, 5 de março. Saque de R. 12.000,00 da conta poupança em nome de Mateus e Regina. Valéria parou de chorar. O soluço travou na garganta dela. O quê? Ela sussurrou. A poupança das crianças, repeti. Minha voz tremendo de raiva contida. Aquela que nós abrimos quando eles nasceram. Aquela para a faculdade. Sebastião empalideceu. Ele tentou pegar o papel, mas Maurício o afastou. Você sacou o dinheiro da faculdade dos seus filhos para jogar? Valéria perguntou. A voz dela era um fio, mas estava carregada de horror. Eu ia devolver. Sebastião gritou, desesperado. Era um empréstimo. Eu tinha uma dica certa no jogo do Flamengo. E perdeu, completei. Você perdeu o futuro deles. Numa aposta de futebol. Levantei-me da poltrona. Você disse que a avó não tem direitos, Sebastião. Você está enganado. Quando o pai é um viciado que rouba o próprio filho, a avó tem todos os direitos. Olhei para Maurício, explique a ele a nossa contraproposta. Maurício ajeitou a gravata e falou com a autoridade de um juiz. Senhor Sebastião, nós não vamos apenas processá-lo por estelionato contra a senhora Sofia. Nós já preparamos uma denúncia ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude por dilapidação de patrimônio de menores e risco social devido ao vício em jogos. Sebastião recuou, batendo as costas na parede. Com essas provas, Maurício balançou o extrato. O senhor perde a guarda das crianças em 24 horas. E a senhora Valéria, se for cúmplice, perde também. A guarda provisória irá automaticamente para a avó materna, que tem condições financeiras e psicológicas de criá-los. Olhei nos olhos dele. Você queria me ameaçar com meus netos? Pois agora sou eu quem diz. Se você tentar levar essas crianças para longe de mim, você sai daqui algemado e nunca mais vê a cor dos olhos deles. Eu vou gastar cada centavo da minha fortuna com os melhores advogados deste país para garantir que um ladrão de futuro não chegue perto do Mateus e da Regina. A sala girou. O trunfo dele tinha virado a sua sentença de morte. Valéria caminhou até a mesa. Ela pegou o extrato bancário, olhou para o saque, olhou para a data. Era o dia do aniversário da Regina, ela sussurrou. Você disse que não tinha dinheiro para o presente dela, mas você tinha sacado 12.000 reais da conta dela. Ela levantou os olhos para o marido. Não havia mais medo. Não havia mais submissão. Havia nojo. Valéria, escuta. Sebastião tentou tocar nela. Tira a mão de mim, ela gritou, um grito primal, vindo das entranhas. Você roubou meus filhos! Valéria pegou a caneta da mesa. Com a mão trêmula, mas decidida, ela assinou o termo de isenção que Maurício tinha trazido. Eu não sou cúmplice, ela disse, chorando de raiva. Eu sou uma idiota, mas não sou ladra. Eu não sabia que ele tinha mexido no dinheiro das crianças. Ela jogou a caneta no peito de Sebastião. Assina. Sebastião olhou para a esposa. Olhou para mim. Olhou para o segurança na porta. Ele estava cercado. Se não assinasse, ia preso e perdia os filhos. Se assinasse, saía livre, mas sem nada. Ele pegou a caneta. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o objeto. Ele rabiscou a assinatura no papel. A confissão. A derrota. Satisfeita?
Ele perguntou para mim, jogando a caneta no chão. Você destruiu minha família. Não, Sebastião, respondi, pegando o papel como se fosse um troféu. Eu salvei a minha família de você. Apontei para a porta. Agora, saia. Eu preciso fazer as malas. Não precisa, eu disse. Suas malas já estão prontas. Fiz um sinal para o oficial de justiça. Ele foi até a varanda e trouxe 2 malas grandes que eu mesma tinha feito Valéria arrumar enquanto ele dormia, sob pretexto de organizar o armário. Suas roupas estão aí, seus sapatos estão aí, o relógio caro. Bom, o relógio fica. É garantia de pagamento. Chutei a mala em direção a ele. Rua. Sebastião olhou para Valéria uma última vez. Você vem comigo? Ele perguntou. Você é minha mulher. Valéria olhou para o homem que amou cegamente por 10 anos, o homem que a fez mentir para a mãe, o homem que roubou os filhos. Eu sou sua mulher, ela disse, a voz quebrada. Mas antes disso, eu sou mãe e sou filha. Ela deu um passo para o meu lado. Vá embora, Sebastião. Acabou. Sebastião pegou as malas. O ódio no olhar dele era palpável. Vocês vão se arrepender, ele sibilou. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele saiu. A porta bateu atrás dele com um estrondo final. Valéria desabou no sofá, chorando compulsivamente. Maurício recolheu os papéis, me deu um aceno respeitoso e saiu, levando segurança, para garantir que Sebastião saísse do portão. Fiquei ali, em pé, no meio da sala. Deveria ser um momento de vitória. Mas não existe vitória em ver uma família se despedaçar, mesmo que seja para tirar um tumor. Aproximei-me da minha filha, sentei ao lado dela e a abracei. Ela encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança e tinha medo do escuro. Me perdoa, mãe. Ela soluçava. Me perdoa. Acariciei o cabelo dela. O perdão vem com o tempo, minha filha. Agora a gente precisa reconstruir. Mas eu sabia que não seria fácil. Sebastião tinha ido embora, mas o veneno dele ainda estava lá. E a dívida de 2 milhão ainda estava lá, bloqueando nossas vidas. E eu mal sabia que, lá fora, na rua, Sebastião não estava indo para a rodoviária. Ele estava fazendo uma ligação para alguém muito pior do que um agiota. A guerra tinha acabado dentro de casa, mas a batalha pela nossa sobrevivência estava apenas começando. Se você concorda que mexer com dinheiro de criança é o fim da picada, comente, mexeu com o neto, mexeu comigo. A próxima descoberta que fiz nos papéis de Sebastião me gelou a espinha. Ele não devia só ao banco, e os cobradores que viriam a seguir não usavam terno e gravata. Eles usavam ameaças. A paz que se seguiu à partida de Sebastião foi breve. Tão breve quanto um suspiro. Valéria chorou até dormir no meu colo. No sofá da sala, eu fiquei acordada, vigiando o sono dela, como fazia quando ela era bebê e tinha febre. Mas agora, o monstro não era uma gripe. O monstro era o homem que ela escolheu para dividir a vida. Levei-a para a cama por volta da meia-noite. Tranquei todas as portas, verifiquei as janelas 2 vezes. A casa parecia uma fortaleza, mas eu sentia um frio na espinha que me dizia que as muralhas não eram altas o suficiente. Fui para o meu quarto, mas não consegui pregar o olho. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som do vento nas árvores e pelo tic-tac do relógio no corredor. Eram 2h15 da manhã quando o pesadelo começou. O som veio da rua. O rugido agressivo de motores, não de um carro, mas de motocicletas. Elas pararam bem em frente ao meu portão. O barulho dos motores sendo acelerados propositalmente rasgou o silêncio do bairro nobre. Vrum. Vrum. Meu coração disparou. Levantei da cama num pulo. Não acendi a luz. Aprendi isso com meu marido. Se há perigo lá fora, nunca mostre onde você está aqui dentro. Caminhei até a janela, afastando a cortina apenas uma fresta. Lá embaixo, sob a luz alaranjada do poste, haviam 2 motos. 2 homens em cada uma. Capacetes escuros, jaquetas de couro. Um deles desceu. Ele não tocou a campainha. Ele começou a chutar o meu portão de ferro. Bam! Bam! Bam!
O som metal contra metal ecoou como tiros na madrugada. Sai daí, caloteiro! O homem gritou. A voz dele era grossa, cheia de violência. A gente sabe que você tá aí, Sebastião. Abre essa porcaria ou a gente entra. Valéria entrou no meu quarto correndo, branca como um papel. Mãe, ela sussurrou, tremendo dos pés à cabeça. Quem são eles? É a polícia? Segurei os ombros dela com força. Não, Valéria. A polícia toca a campainha. Esses são os cobradores do seu marido, aqueles que não usam gravata. Meu Deus. As crianças. As crianças estão no quarto dos fundos. Elas não vão ouvir se a gente mantiver a calma. Fica aqui. Onde você vai? Ela agarrou meu braço, desesperada. Mãe, não desce. Eles estão armados. Soltei-me dela com delicadeza, mas com firmeza. Essa é a minha casa, Valéria. Ninguém chuta o meu portão e sai impune. Fica aqui. E se eu gritar, liga para o 190. Desci as escadas na ponta dos pés. O coração batia na garganta, mas a raiva era maior que o medo. Sebastião tinha fugido, covarde como sempre, e deixado a conta para a velha inútil e para a esposa e os filhos pagarem. Cheguei à sala. O homem lá fora continuava chutando e gritando obscenidades. Fui até o painel do interfone, que tinha uma câmera de vídeo. Apertei o botão de falar, mas mantive minha imagem desligada. Quem está aí? Perguntei. Minha voz saiu amplificada na caixa de som lá fora, firme, sem tremer. O homem parou de chutar. Ele olhou para a câmera, mesmo sem me ver. Levantou a viseira do capacete. Vi olhos frios e uma cicatriz no queixo. Cadê o Sebastião? Ele rosnou. Manda aquele rato sair. Ele tá devendo 50 mil pro gordo. O prazo acabou à meia-noite. 50 mil. Em dinheiro de agiota. O Sebastião não mora mais aqui, respondi. Ele foi embora ontem. O homem riu. Uma risada feia. Ah, é? E você acha que a gente é otário, vovó? Ele disse que morava aqui. O carro dele tá registrado aqui. Se ele não descer em 2 minutos, a gente vai entrar e quebrar as pernas dele na frente da família. Eu já disse e repeti, sentindo a adrenalina queimar. E se vocês não saírem da frente da minha casa agora, a polícia vai chegar em 3 minutos. O alarme silencioso já foi acionado. Era mentira. Eu ainda não tinha acionado o alarme. Mas eles não sabiam. O homem hesitou. Ele olhou para os companheiros nas motos. Escuta aqui. Senhora. Ele se aproximou da câmera, o rosto preenchendo a tela em preto e branco. Diz pro seu genro que o gordo não aceita calote. Se ele não aparecer com a grana, até amanhã à noite. A gente volta. E da próxima vez a gente não vai chutar o portão. A gente vai pegar aquelas crianças bonitinhas que ele tem e cobrar o juro em carne. O mundo parou. Eles ameaçaram meus netos. Eles cruzaram a linha sagrada. Uma fúria que eu não sabia que possuía explodiu dentro de mim. Não era a fúria de uma senhora de 70 anos. Era a fúria de uma leoa. Apertei o botão do microfone com tanta força que meu dedo doeu. Escuta você, seu bandido de meia tigela. Gritei, e minha voz trovejou na rua. Se você ousar chegar perto dos meus netos, se você ousar encostar um dedo no meu portão de novo, eu juro pela alma do meu marido que eu caço vocês. Eu tenho as placas das motos gravadas, eu tenho o rosto de vocês gravado. O homem recuou, surpreso com a reação. Eu não sou uma velhinha indefesa, continuei gritando. Sumam daqui antes que a polícia feche o quarteirão. Agora. Ao longe, ouvi sirenes, talvez fosse coincidência, talvez algum vizinho tivesse ligado. O homem praguejou. Isso não acabou, ele gritou, subindo na moto. Amanhã a gente volta! Eles arrancaram com as motos, cantando pneu, e sumiram na escuridão. Fiquei ali, encostada na parede fria, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Minhas pernas finalmente cederam. Escorreguei até o chão. Valéria desceu as escadas correndo. Ela me encontrou sentada no chão, no escuro. Mãe. Eles foram embora? Assenti, incapaz de falar. Valéria me abraçou, chorando copiosamente.
Eu ouvi. Eles falaram das crianças. Mãe, o que a gente faz? Eles vão matar a gente. O Sebastião colocou a gente na mira de bandidos. Levantei a cabeça. Olhei para minha filha. Aquele momento definiu tudo. O amor cego dela pelo marido morreu ali, no chão frio da sala, assassinado pelo medo de perder os filhos. Levante-se, Valéria, eu disse, encontrando forças onde não tinha. Mãe, a gente tem que fugir. Vamos para um hotel, vamos para outra cidade. Não respondi, levantando-me com dificuldade. Nós não vamos fugir. Quem foge é culpado. Quem foge é covarde, como seu marido. Essa é a minha casa. E ninguém me tira daqui. Fui até o telefone fixo. Disquei o número do celular pessoal do doutor, Maurício, mesmo sendo quase 3 da manhã. Ele atendeu no segundo toque. Sofia? Maurício, minha voz era gelo puro. Agiotas acabaram de ameaçar meus netos na minha porta. Sebastião deve dinheiro para o tráfico ou para a milícia. Ouvi Maurício praguejar do outro lado da linha. Você está bem? Eles entraram? Não. Eu os expulsei. Mas eles prometeram voltar amanhã. Estou indo para aí. E vou levar a cavalaria. Não venha sozinho, ordenei. Lembra daquele seu consultor de segurança, o ex-coronel, o coronel Braga? Sim, contrate-o. Contrate a equipe dele. Quero segurança armada no meu portão 24 horas por dia. Quero escolta para as crianças irem à escola. Quero câmeras novas, cerca elétrica nova, custe o que custar. Sofia, isso vai sair caro. Eu tenho 2 milhão bloqueado numa dívida bancária, Maurício. O que é mais alguns milhares para garantir que meus netos não sejam sequestrados? O dinheiro serve para isso. Para comprar paz, está certo, eles estarão aí em 1 hora. Desliguei o telefone. Virei-me para Valéria. Ela me olhava como se eu fosse uma estranha. Uma super-heroína que ela não conhecia. Mãe, você vai contratar seguranças armados? Vou. Caminhei até a cozinha para beber um copo d'água. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava clara. Seu marido trouxe a guerra para dentro da nossa casa, Valéria. E numa guerra, você não chora, você se arma. E o Sebastião? Ela perguntou, com a voz fraca. Se eles não acharem o Sebastião, eles vêm atrás da gente. Bebi a água de um gole só, então nós temos que achar o Sebastião antes deles. Como? Ele sumiu. Sorri. Um sorriso triste e perigoso. Ninguém some hoje em dia, minha filha. Especialmente um viciado que precisa de dinheiro. Ele vai cometer um erro. Ele vai usar o cartão, vai ligar para alguém, ou vai voltar aqui rastejando. Fui até a janela e olhei para a rua vazia. A velha inútil tinha acabado de declarar guerra ao submundo. Eles achavam que podiam nos intimidar? Eles não sabiam que não existe criatura mais perigosa na face da terra do que uma avó defendendo seus netos. Vá dormir, Valéria, ordenei. Amanhã, quando o sol nascer, esta casa vai ser a fortaleza mais segura da cidade. E nós vamos começar a caçada. Se você concorda que mexer com a família é cruzar a linha vermelha, e se você quer ver como eu virei o jogo contra esses bandidos, deixe seu like. O que eu fiz a seguir não foi apenas me defender. Foi um ataque que custou caro, mas que trouxe a verdade à tona de uma forma que ninguém esperava. A manhã seguinte não trouxe o sol, trouxe a cavalaria. Às 6 da manhã, 3 carros blindados pretos estacionaram em frente à minha casa. Homens de terno, com fones no ouvido e armas discretas sob o paletó, desembarcaram. Eram a equipe do Coronel Braga. Meus vizinhos espiavam pelas cortinas, assustados. Devem ter pensado que a Polícia Federal tinha vindo me prender. Mal sabiam eles que aquela era a minha guarda pretoriana. O Coronel Braga, um homem de cabelos grisalhos cortados à máquina e um olhar que parecia ver através das paredes, entrou na minha sala. Ele não aceitou café. Ele aceitou a missão. Dona Sofia, disse ele, com a voz grave de quem já viu guerras de verdade. Meus homens já assumiram o perímetro. Instalaram câmeras térmicas no jardim e há um carro descaracterizado na esquina. Se aqueles motoqueiros voltarem, terão uma surpresa muito desagradável. Obrigada, coronel, respondi,
Eu estava vestida pronta para a batalha. Calça social preta, camisa branca impecável e um blazer. Nada de vestidos de avó hoje, mas a defesa é apenas metade do trabalho. Eu quero o ataque. Já estamos rastreando o alvo. O celular dele foi desligado, mas ele cometeu um erro de amador. Qual? Ele usou o cartão de crédito corporativo de uma antiga empresa falida para alugar um carro numa locadora de bairro. O sistema bancário apitou. Sabemos onde ele está. Olhei para Valéria. Ela estava sentada no sofá, segurando uma xícara de chá, com as duas mãos, para parar de tremer. Os olhos dela estavam fundos, sem vida. Onde? Perguntei. Num motel barato na saída para a rodovia Dutra. Quarto 12. Um motel. Não um hotel para dormir. Um motel. Valéria levantou a cabeça. A informação demorou um segundo para processar. Motel? Ela sussurrou. Mas ele fugiu ontem à noite. Ele deveria estar tentando sair do estado. Talvez ele não esteja sozinho, Dona Valéria disse o coronel, sem rodeios. Senti um gosto amargo na boca. O instinto de mãe nunca falha. Eu sabia, no fundo, eu sempre soube que a ganância de Sebastião não era o único vício dele. Vamos, eu disse, pegando minha bolsa. Coronel, prepare o carro. Mãe, eu não quero ir. Valéria pediu, os olhos enchendo de lágrimas. Eu não quero ver. Caminhei até ela. Segurei o rosto da minha filha entre minhas mãos. Você precisa ver, Valéria. A verdade é como uma cirurgia sem anestesia. Dói, sangra, mas é a única coisa que tira o tumor. Se você não ver com seus próprios olhos, um dia você vai fraquejar e perdoá-lo. Você precisa ver o monstro, sem a máscara. Ela assentiu, engolindo o choro. Deixamos as crianças com a babá de confiança e 2 seguranças armados na porta do quarto. O trajeto até o motel foi silencioso. A cidade passava pela janela do carro blindado como um borrão cinza. Eu segurava a mão gelada da minha filha. Chegamos ao local. Um lugar sórdido, com letreiros neon piscando mesmo durante o dia. O coronel Braga falou com o gerente na portaria, mostrou um distintivo ou algo parecido, e o portão se abriu. Paramos em frente ao quarto 12. Fiquem no carro, ordenou o coronel. Vamos checar a segurança primeiro. 2 seguranças arrombaram a porta. Não houve sutileza. Houve barulho, gritos e depois, silêncio. Podem vir, chamou o coronel. Desci do carro. Valéria desceu logo atrás, as pernas trêmulas. Entramos no quarto. O cheiro era uma mistura de cigarro barato, álcool e perfume doce. Havia garrafas de uísque vazias no chão, roupas espalhadas e malas abertas. Sebastião estava encolhido num canto, segurado por um dos seguranças. Ele estava apenas de cueca, patético, sem a pose de empresário. Mas ele não estava sozinho. Na cama, cobrindo-se com um lençol, estava uma mulher. Jovem. Muito jovem. Cabelos loiros tingidos, unhas postiças longas. Valéria parou na porta. O grito dela morreu na garganta. Ela conhecia aquela mulher. Jéssica! Valéria sussurrou. Eu olhei para a moça. Reconheci o rosto. Era a atendente da padaria que frequentávamos. A moça para quem Valéria dava gorjetas generosas e roupas usadas das crianças. Dona Valéria, a moça gaguejou chorando. Desculpa, ele disse que vocês tinham se separado. Que ele estava rico. Sebastião levantou a cabeça. O olhar dele cruzou com o da esposa. Não havia arrependimento. Havia raiva por ter sido pego. O que vocês estão fazendo aqui? Ele rosnou. Me deixem em paz. Valéria caminhou até a mesa de cabeceira. Lá, ao lado de uma garrafa de vodka, estava uma caixinha de veludo azul. A minha caixinha de veludo azul. Aquela que ficava no fundo da minha gaveta de meias. Aquela que continha o anel de noivado da minha mãe e o relógio de ouro do meu falecido marido. Valéria abriu a caixa. Estava vazia. Ela olhou para Sebastião, depois olhou para a mão da moça na cama. No dedo de Jéssica brilhava o anel da minha mãe.
Uma esmeralda antiga, que sobreviveu a 2 guerras mundiais, agora no dedo de uma amante num motel de beira de estrada, foi a gota d'água. Valéria não gritou. Ela não avançou. Ela simplesmente quebrou. Ela tirou a aliança do próprio dedo, aquela aliança que ela polia todos os dias, e jogou no rosto de Sebastião. Você roubou o anel da minha avó, ela disse, a voz vazia de emoção. Você roubou o futuro dos meus filhos. Você roubou minha juventude. E tudo isso. Ela apontou para o quarto sujo e para a amante. Por isso, Valéria, escuta. Ele tentou se levantar. O segurança o empurrou de volta para o chão. Cale a boca, eu ordenei. Caminhei até Jéssica. Estendi a mão. O anel. Agora, a moça tirou o anel tremendo e o colocou na minha palma. Guardei-o no bolso. Era a única herança que eu tinha para deixar para Regina. Virei-me para Sebastião. Você achou que ia fugir, Sebastião? Com o dinheiro da venda das joias, eu ia ganhar tempo. Ele gritou. Os agiotas estão atrás de mim. Eles vão me matar. Vocês têm que me ajudar. Eu sou o pai dos seus netos, Sofia. Se eu morrer, o trauma é deles. Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Ah, os agiotas. O gordo. Tirei um envelope do meu blazer. Joguei no colo dele. Abra. Sebastião abriu o envelope com as mãos trêmulas. Tirou um papel timbrado. Ele leu. Os olhos dele se arregalaram. O quê? O que é isso? Isso eu disse, saboreando cada palavra, é um contrato de cessão de crédito. Eu não entendo. É simples. Meu genro inteligente. Hoje de manhã, o coronel Braga teve uma conversinha amigável com o tal do gordo. Descobrimos que o gordo não é tão valente quando encara profissionais. Eu paguei sua dívida. Sebastião sorriu, aliviado. Ele quase chorou de alegria. Você pagou? Graças a Deus. Ah, dona Sofia, eu sabia que a senhora não ia deixar o pai dos seus netos morrer. Obrigado. Eu prometo que vou pagar a senhora. Eu vou mudar. Eu vou. Cale a boca, eu cortei, gelada. Você não entendeu. Eu não paguei para te salvar. Eu comprei a sua dívida. O sorriso dele desapareceu. Como assim? Agora, você não deve mais ao agiota. Você deve a mim. E a diferença, Sebastião, é que o agiota queria apenas o seu dinheiro ou suas pernas. Eu quero a sua alma. Me aproximei dele, baixando o tom de voz para que só ele ouvisse. A polícia está a caminho. Estelionato, furto qualificado pelas joias, falsidade ideológica e risco a menores. O coronel já enviou as provas. Você vai sair daqui algemado. Você vai me mandar para a cadeia. É o lugar mais seguro para você, respondi. Porque se você ficar na rua, bom, eu sou a dona da sua dívida, mas não sou a única pessoa que você enganou, não é? Ouvi dizer que o gordo ficou muito ofendido por você ter envolvido o nome dele com a polícia. Sebastião começou a chorar. Choro de medo. Choro de quem sabe que o jogo acabou. Valéria assistia a tudo encostada na parede, abraçada a si mesma. Levem ele, eu disse aos seguranças. Segurem-no até a polícia chegar. Caminhei até a minha filha. Vamos para casa, Valéria. Acabou. Ela olhou para o marido uma última vez. O homem que ela amou estava ali, de cueca, chorando no chão de um quarto sujo, implorando piedade depois de ter destruído tudo o que tocaram. Mãe, ela sussurrou quando saímos para a luz do sol. Como eu pude ser tão cega? Abri a porta do carro para ela. O amor cega minha filha. Mas a dor, nos dá uma visão de raio-x. Entramos no carro. Enquanto nos afastávamos, vi pelo retrovisor as sirenes da polícia se aproximando do motel. Sebastião pagaria. Pagaria com a liberdade. Pagaria com a solidão. Mas havia uma última coisa a resolver. A nossa vida. A nossa casa. O nosso recomeço. Eu tinha vencido a guerra. Tinha eliminado o inimigo, mas olhar para o rosto devastado da minha filha me fez perceber que a vitória tem um gosto amargo. Agora, restava a parte mais difícil: varrer os cacos e tentar colar o vaso quebrado que chamávamos de família.
E eu tinha uma última lição para ensinar a todos eles. Uma lição que seria dada no jantar daquela noite, onde, pela primeira vez em 5 anos, a cabeceira da mesa estaria vazia, esperando pela dona legítima. Se você está torcendo para que a Valéria e a Sofia encontrem a paz, deixe um coração nos comentários. O final dessa história vai te mostrar que, às vezes, o fim de um casamento é o começo de uma vida. E a velha inútil. Bem, ela tinha um último segredo para revelar. As sirenes da polícia se afastaram, levando consigo o homem que, por 5 anos, transformou meu lar em um inferno. Ficamos ali paradas na calçada do motel, eu e Valéria, observando a poeira baixar. O sol do meio-dia batia forte, iluminando as rugas no meu rosto e as lágrimas no rosto dela. Mas pela primeira vez em muito tempo, a luz não parecia cruel. Parecia limpa. Valéria se virou para mim. Ela parecia uma criança perdida, sem o marido, sem o dinheiro, sem a ilusão. E agora, mãe? Ela perguntou, a voz trêmula. O que a gente faz? Segurei a mão dela, a mesma mão que eu segurei no primeiro dia de aula, no dia em que ela caiu de bicicleta e no dia em que ela se casou com o homem errado. Agora? Respondi, endireitando os ombros. Agora a gente volta para casa. E a gente almoça. Porque saco vazio não para em pé, e nós temos uma vida inteira para reconstruir. O trajeto de volta foi silencioso, mas não aquele silêncio pesado de antes. Era o silêncio de um campo de batalha, depois que os canhões param de atirar. Quando entramos em casa, a sensação era diferente. O ar parecia mais leve. O cheiro enjoativo do perfume de Sebastião parecia estar se dissipando. Dispensamos os seguranças do Coronel Braga, a ameaça tinha sido neutralizada. O gordo estava pago e Sebastião estava preso. Fui para a cozinha. Valéria me seguiu, sem saber o que fazer com as mãos. Quer que eu ajude? Ela perguntou tímida. Apontei para a pia. Você pode descascar as batatas. E Valéria, olhei nos olhos dela. Sem celular. Sem distrações. Aqui na cozinha, a gente conversa olhando no olho. Ela assentiu, pegou a faca e começou a descascar. Vi as mãos dela, sem a aliança, trabalhando. Era um começo. Naquela noite, o jantar foi diferente. Chamei as crianças. Mateus e Regina desceram, ainda assustados com a movimentação dos dias anteriores. Eles olharam para a mesa posta. Havia 4 lugares, mas apenas 3 pessoas. Hesitei por um segundo. Olhei para a cadeira da ponta, perto da cozinha, onde eu costumava me sentar como uma intrusa. Depois, olhei para a cabeceira. O lugar de honra. O lugar do chefe da família. Caminhei devagar. Meus passos ecoaram no piso de madeira. Puxei a cadeira da cabeceira. O estofado era macio. Sentei-me. Coloquei as mãos sobre a mesa, espalmadas. Senti a energia daquele lugar. Não era poder pelo poder. Era responsabilidade. Sentem-se, crianças, eu disse, com um sorriso suave. A avó fez purê de batatas. Mateus olhou para a cadeira vazia onde o pai costumava sentar. Vó, o papai não vem. Valéria parou de servir o suco. A jarra tremeu na mão dela. Ela olhou para mim, pedindo socorro. Respirei fundo. A verdade. Sempre a verdade. Não, meu querido. O seu pai não vem. Ele foi viajar? Regina perguntou, inocente. Não respondi. O seu pai fez coisas erradas, Regina. Coisas muito sérias. E quando adultos fazem coisas erradas, eles precisam ir para um lugar onde possam pensar e pagar pelo que fizeram. Ele está preso. Os dois arregalaram os olhos. Valéria soltou um soluço, mas se segurou. Preso? Mateus sussurrou. Como bandido. Como alguém que esqueceu o que é certo e o que é errado, corrigi, suavizando o golpe, mas mantendo a firmeza. Ele vai ficar lá por um tempo, e nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar bem. Porque nesta casa, a partir de hoje, a regra número 1 é a verdade. Mateus abaixou a cabeça. Eu sabia que ele sofreria, mas sabia também que sofrer com a verdade dói menos do que viver uma mentira feliz. Vamos comer, eu disse. A comida esfria. E nós comemos. Sem TV.
sem celulares. Apenas o som dos talheres e das nossas vozes tímidas tentando encontrar um novo ritmo. 6 meses depois, estou sentada na varanda, olhando o pôr do sol. Muita coisa mudou em 6 meses. Sebastião foi condenado. Pegou 5 anos por estelionato, falsidade ideológica e furto qualificado. Como eu comprei a dívida dele com os agiotas, ele agora deve a mim. O advogado diz que ele terá que trabalhar na prisão para abater a dívida. Ironia do destino. O homem que se recusava a trabalhar agora trabalha por obrigação. Valéria. Ah, a Valéria. Ela não voltou a ser a menina mimada. O choque foi grande demais. Na primeira semana, ela quis vender as roupas de marca para pagar um advogado para ele. Eu a proibi. Disse: se você gastar um centavo meu com ele, você sai junto. Foi duro? Foi. Mas foi necessário. Hoje Valéria trabalha. Não. Ela não é diretora de empresa. Ela está trabalhando na recepção do escritório do Dr. Maurício. Começou de baixo, servindo café e atendendo o telefone. Está aprendendo o valor de ganhar o próprio salário. Ontem, ela chegou em casa com um pacote de pão doce. Mãe, ela disse, com os olhos brilhando. Comprei com o meu vale alimentação. Para o café da tarde, aquele pão teve o gosto mais doce que eu já provei na vida. Não era pão de caridade, era pão de dignidade. Os meus netos estão na terapia. Mateus ainda sente raiva, Regina sente saudade, mas estão aprendendo que o caráter vale mais que um carro novo na garagem. Eu recuperei o dinheiro da poupança deles, através do bloqueio dos bens que restaram de Sebastião. O tal SUV de luxo foi vendido. O futuro deles está garantido. Mas agora, eles sabem que dinheiro não cai do céu. E eu continuo sendo a Sofia, mas não a velha inútil. Voltei a frequentar o clube. Voltei a jogar cartas com as minhas amigas. E uma vez por semana, vou ao escritório do Dr. Maurício para revisar os investimentos. Descobri que gosto de gerir meu dinheiro. Descobri que gosto de mandar. Olho para o jardim. As flores que Sebastião mandou arrancar para fazer uma garagem maior, eu replantei. As rosas estão voltando a crescer, vermelhas e fortes. Tomo um gole do meu vinho, um vinho bom, que eu mesma escolhi e comprei. A vida me ensinou uma lição dura aos 70 anos. Mas aprendi. Aprendi que o amor de mãe é infinito, mas a paciência de mãe deve ter limites. Aprendi que ajudar demais atrapalha. Aprendi que às vezes, a gente precisa ser o vilão na história de alguém para ser o herói da própria vida. Se eu tivesse continuado naquela mesa, comendo migalhas, aceitando as ofensas, hoje eu estaria sem teto, sem dinheiro e sem família. Minha crueldade salvou a todos nós. Ouço a porta da sala abrir. É Valéria chegando do trabalho. Mãe! Ela grita. Cheguei. O Mateus passou em matemática. Sorrio. A casa está viva. A casa é minha. E eu estou viva. Levanto a taça em um brinde silencioso ao meu marido, Heitor. Você construiu as paredes, meu velho. Mas eu segurei o teto quando o terremoto veio. E para você, mulher que está me ouvindo agora, se você tem um Sebastião na sua vida, seja ele um filho, um marido ou um genro. Se você sente que está desaparecendo dentro da sua própria casa, se você está dando tudo e recebendo desprezo, acorde. Não espere eles te chamarem de inútil. Não espere eles venderem o seu futuro. Pegue a chave. Tranque a porta. Abra a caixa preta da sua vida e mostre a eles quem você realmente é. A dignidade não tem prazo de validade. E nunca, jamais, é tarde demais para retomar o seu lugar na cabeceira da mesa. Eu sou Sofia Renteria, e esta foi a minha história. Obrigada por me ouvir. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu a minha dor e vibrou com a minha vitória, então eu tenho um pedido especial. Inscreva-se no canal Recordações de Maria. Aqui, nós contamos as verdades que ninguém tem coragem de dizer. Aqui, nós celebramos a força da mulher que não se dobra. Deixe seu like se você concorda que o respeito é a base de tudo.
E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa abrir os olhos. Quem sabe, talvez a sua partilha seja o sinal que ela estava esperando para mudar de vida. Um beijo grande no seu coração. Fiquem com Deus. E lembrem-se, a dona da casa é você.